Eu sou Sun Tzu e aprendi que, na arte da guerra, o silêncio é mais letal do que qualquer espada. Os homens revelam demais. Falam quando deveriam observar. Agem quando deveriam esperar. É por isso que tantos caem antes de lutar. Porque o inimigo não precisa descobrir seus planos. Ele apenas ouve o que você diz. Nunca revele suas intenções. Essa é a primeira lei da guerra. Aquele que expõe o próprio caminho já o perdeu. O guerreiro sábio envolve o mundo em neblina. Mostra força onde há fraqueza, fraqueza onde há força. Quem nada revela, tudo controla. Porque o mistério é uma forma de poder, e o poder cresce no escuro. Eu aprendi que o homem comum fala para se sentir seguro. Ele acredita que revelar seus sonhos é sinal de confiança. Mas a verdade é que cada palavra é uma arma entregue ao inimigo. Quando você expõe o que deseja, dá ao outro o mapa do seu coração. E todo mapa pode ser usado para atacar. Por isso, o silêncio é o escudo do estrategista. Aquele que entende o valor do segredo torna-se invisível. E o invisível nunca é derrotado. Eu sempre soube que o verdadeiro domínio não está em controlar os outros, mas em impedir que os outros te decifrem. Se eles não compreendem suas intenções, jamais saberão como reagir. E se não sabem reagir, você já venceu. O tolo confunde transparência com virtude, mas a clareza é um luxo que só o vencedor pode ter. Enquanto a batalha não termina, mantenha-se envolto em sombra. A luz excessiva cega, o som excessivo denuncia. O sábio move-se como a brisa. Sente-se sua presença, mas não se vê seu caminho. Eu aprendi isso observando reis e generais. Os mais poderosos eram sempre os mais silenciosos. Falavam pouco, mas cada gesto era calculado. A dúvida que geravam era mais forte que 1000 soldados. O inimigo não teme aquilo que compreende, ele teme o que não entende. O desconhecido é a forma mais pura do medo. Revelar intenções é abrir o portão da própria fortaleza. É permitir que o adversário saiba onde mirar. Por isso, esconda seu coração mesmo dos aliados. Não porque não confie neles, mas porque a confiança excessiva é a brecha por onde o caos entra. Hoje é seu amigo, amanhã pode ser seu inimigo. E aquele que conhece seus planos não precisa lutar para te vencer. A mente estratégica deve ser como a água, sem forma fixa, adaptável, imprevisível. A água não anuncia para onde fluirá. Ela simplesmente segue o caminho que o terreno permite. O guerreiro sábio é o mesmo. Age em silêncio, muda de direção sem aviso, surpreende pela calma e pela precisão. A surpresa é a arma dos que dominam o segredo. Eu lembro de um general que perdeu um império por falar demais. Antes da batalha, ele prometeu vitória diante de todos. Suas palavras correram pelos ventos e chegaram aos ouvidos do inimigo. O inimigo preparou armadilhas para cada plano anunciado. E quando a guerra começou, tudo o que o general havia dito tornou-se sua própria sentença. A língua é uma espada sem bainha, fere o próprio dono. Por isso, aprendi a falar pouco e observar muito. O silêncio me ensinou mais do que 1000 mestres. Enquanto o tolo fala para preencher o vazio, o sábio o escuta para compreender o inimigo. Quem domina o silêncio controla o campo de batalha invisível, o campo das intenções. As intenções são forças sutis. Mesmo não ditas, elas se revelam nos olhos, nos gestos, no ritmo da respiração. Por isso, o guerreiro verdadeiro aprende a controlar até o olhar. Ele não deixa que o brilho da vitória o denuncie antes da hora. A neutralidade é sua máscara, o mistério, sua armadura. Muitos acreditam que o poder está em demonstrar força, mas o verdadeiro poder está em disfarçá-la. Se o inimigo acredita que você é fraco, ele abaixa a guarda. E quando ele relaxa, você ataca com precisão. Ganhar sem esforço é arte, e essa arte nasce da ocultação. Eu compreendi que o segredo não é covardia, ele é estratégia. O silêncio não é medo, é sabedoria. A dissimulação não é mentira, é autoproteção. A verdade, quando dita na hora errada, destrói mais do que a falsidade.
O tempo certo é a essência de toda vitória. E o tempo certo só pertence àquele que sabe esperar. Esperar exige paciência, e paciência é uma forma de poder. Quem espera vê mais longe. Enquanto o impaciente revela seus planos para apressar o destino, o sábio observa o vento mudar e age no instante exato. O mundo pertence aos que sabem calar até o momento em que o som é uma arma. Eu já vi batalhas decididas não por exércitos, mas por uma pausa. Um silêncio que confundiu o inimigo. Uma dúvida que quebrou sua moral. O silêncio cria o vazio. E o vazio é insuportável para os fracos. Eles tentam preenchê-lo com ruído, e é nesse ruído que revelam tudo. Deixe que falem. Cada palavra que dizem é um passo que os aproxima da derrota. Nunca lute em terreno conhecido pelo inimigo. E o terreno mais perigoso é o da mente. Quando você revela o que pensa, entrega sua geografia interior. O outro sabe onde te ferir. Por isso, esconda seus pensamentos como quem esconde um tesouro. Nem todo aliado merece conhecer o mapa do seu ouro. Eu aprendi a sorrir quando queria chorar e a silenciar quando queria gritar. Não por falsidade, mas por estratégia. O mundo não recompensa a transparência, recompensa o controle. Quem controla o que sente, controla o que mostra. E quem controla o que mostra, controla o que o mundo acredita. A aparência é uma arma. Mostre fraqueza para atrair o ataque. Mostre confusão para esconder o cálculo. Deixe o inimigo acreditar que te entende. Quando ele achar que conhece sua mente, será prisioneiro dela. A armadilha mais perfeita é aquela que o outro entra por vontade própria. Nunca subestime o poder do disfarce. A guerra é um teatro onde cada expressão tem valor. O guerreiro é ator e diretor da própria história. Ele escreve o roteiro, mas deixa o inimigo acreditar que improvisa. Assim, cada movimento do adversário é uma peça controlada. Enquanto ele luta por glória, você luta por resultado. Eu descobri que até o silêncio tem sons que poucos ouvem. O som da espera, o som da paciência, o som do cálculo. Enquanto os homens correm atrás do barulho da vitória, o estrategista escuta o som do tempo. Ele sabe que cada segundo é uma espada invisível apontada para alguém. E ele decide quando essa espada desce. Nunca conte seus planos, nem para os próximos, nem para os distantes. Os segredos se dissolvem na boca dos homens. O que é sagrado deve ser guardado na mente, como uma chama que o vento não pode tocar. Um plano revelado é um plano morto. Um segredo dito é uma fraqueza descoberta. Guarde seus sonhos na escuridão e deixe que floresçam em silêncio. O poder se multiplica quando é oculto. A força que ninguém vê é a que mais assusta. O inimigo que não se mostra é o que mais atormenta. O mistério gera expectativa, e a expectativa corrói o espírito. Deixe o inimigo imaginando o que você pode fazer. O medo das possibilidades é mais devastador que qualquer golpe real. O segredo é como uma sombra. Segue quem se move com sabedoria. Aquele que caminha à luz de todos os olhos está sempre vulnerável. Mas quem habita a penumbra escolhe quando ser visto. O controle da percepção é o controle da guerra. Você não precisa mudar a realidade, basta mudar o que os outros percebem dela. A dissimulação é uma arte sutil. Não é enganar por prazer, é proteger o essencial. O mundo não compreende a profundidade da mente estratégica. Chamam o silêncio de frieza, chamam o mistério de arrogância. Mas eu sei, o que é julgado como arrogância, hoje será lembrado como sabedoria amanhã. O guerreiro não precisa ser compreendido, precisa ser vitorioso. A palavra é como o fogo, ilumina e destrói. Use-a apenas quando puder controlar o incêndio. Cada frase é uma flecha. Atire-a apenas se tiver certeza de que o alvo não é você. O sábio prefere 1000 silêncios a uma palavra precipitada. O silêncio jamais se arrepende. A palavra quase sempre. Aqueles que me chamaram de frio não entenderam que a guerra não aceita emoções desgovernadas. Quem sente demais revela demais. Quem se empolga mostra o que teme perder. Quem se irrita mostra onde foi ferido. Por isso aprendi a sentir e ocultar.
A emoção é um segredo que, quando revelado, muda o rumo da batalha. E eu digo, o maior segredo não é esconder o que se tem, mas esconder o que se é. Quando o inimigo não entende sua natureza, ele luta contra fantasmas. Ele ataca reflexos, não o verdadeiro guerreiro. E enquanto ele se desgasta com ilusões, você se fortalece na realidade. A invisibilidade é invencibilidade. Eu vivi em meio à guerra e aprendi que o poder mais sutil é o da incerteza. A incerteza paralisa, confunde e consome. O inimigo que duvida hesita, e quem hesita morre. Dê-lhe motivos para duvidar. Nunca o confronte com verdades. Confronte-o com possibilidades. O homem que não sabe o que o espera é derrotado antes do combate. Nunca revele suas intenções. Não porque o outro não mereça sabê-las, mas porque o segredo é o único domínio absoluto que você possui. Tudo o mais pode ser tirado: sua força, suas armas, seu nome. Mas enquanto seus pensamentos forem seus, você permanece invencível. Aquele que guarda seu interior jamais é conquistado. E assim, a guerra se vence antes de começar. A guerra se vence antes de começar, e essa vitória nasce do silêncio. O silêncio é a linguagem dos que pensam com clareza. Quem fala o tempo todo tenta se convencer do próprio poder. Mas quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E aquele que domina a si mesmo não precisa provar nada ao mundo. A vitória é uma consequência natural do controle. Eu aprendi a observar os homens enquanto falavam. A cada palavra, eles revelavam fraquezas que negavam possuir. O tom de voz denunciava o medo, o olhar entregava o desejo, o corpo traía a intenção. Por isso aprendi a ver o que eles não queriam mostrar. E mais importante, aprendi a esconder o que eu não queria que vissem. O segredo é uma armadura invisível. Protege a mente, protege o destino. O homem que guarda seus planos caminha com leveza, porque ninguém pode interferir no que não conhece. Mas aquele que expõe suas intenções carrega o peso da expectativa alheia. E a expectativa é uma prisão. Aqueles que te observam não desejam apenas te entender. Alguns querem te controlar. Por isso, nunca permita que saibam o que você realmente busca. Deixe que pensem o que quiserem. Dê a eles uma imagem falsa, um reflexo distorcido, uma sombra. Deixe que lutem contra o que não existe. Enquanto eles se desgastam, você se move livremente no escuro. A estratégia nasce do disfarce. Cada gesto deve ser pensado. Cada palavra deve ter um propósito. Não diga nada que não sirva à vitória. Não demonstre nada que não te fortaleça. O guerreiro fala através de ações, não de explicações. Aquele que se explica demais tenta justificar fraquezas que o inimigo ainda não viu. E ao tentar justificá-las, ele as revela. O segredo é a ponte entre o pensamento e a ação. O que é dito morre. O que é guardado se multiplica. Um plano revelado é uma chama exposta ao vento. Pode iluminar por um instante, mas logo se apaga. Um plano oculto é fogo subterrâneo. Cresce silencioso, invisível, inevitável. Quando emerge, já consumiu tudo ao redor. Aprendi a valorizar o olhar neutro, o semblante imutável. Um rosto calmo é mais assustador que 1000 ameaças. A fúria é barulhenta, o poder é silencioso. Os gritos de guerra enfraquecem. O silêncio concentra. Quando o inimigo te observa e nada lê em seus olhos, ele teme o desconhecido. E o medo é o primeiro passo da derrota. Na arte da guerra, o segredo não é apenas esconder o plano, mas também criar ilusões. Engane o inimigo com verdades incompletas. Mostre-lhe metade do caminho e o leve a acreditar que é o todo. Enquanto ele se ocupa em decifrar o que você quer que ele veja, você age onde ele não olha. O estrategista perfeito é o mago da percepção. Faz o inimigo ver o que não existe e ignorar o que é real. Mas cuidado, o segredo também exige equilíbrio. O silêncio em excesso pode parecer fraqueza. É preciso saber quando calar e quando usar a palavra como veneno. A palavra dita no instante certo pode mudar o rumo da guerra. Mas só o sábio sabe esse instante.
O tolo fala para aliviar o coração. O sábio fala para conquistar. O inimigo mais perigoso não é aquele que grita ameaças. É aquele que sorri e nada diz. O sorriso é uma máscara. E as máscaras confundem, porque o homem teme o que não entende. Aprendi a sorrir quando planejava atacar. Aprendi a olhar com tranquilidade enquanto preparava a tempestade. E quando a guerra começou, o inimigo já estava derrotado, porque acreditava que eu era paz. Nunca permita que te leiam. Sejam quais forem as circunstâncias, mantenha o rosto imóvel e a mente desperta. Quem te observa deve ver apenas o que você permite. O verdadeiro controle é invisível. Não se trata de agir, mas de ser a fonte de onde a ação nasce. O guerreiro não reage, ele provoca reações. Não corre atrás do inimigo, ele o faz se mover no ritmo que deseja. E o segredo é o fio que puxa todos os movimentos. Eu aprendi a ocultar até a vitória. Mesmo quando vencia, fingia incerteza. Mesmo quando dominava, mostrava dúvida. Porque a arrogância é uma armadilha. O homem que celebra cedo demais perde o senso de perigo. E quando a guarda baixa, o golpe o encontra. Por isso, aprenda a vencer sem parecer que venceu. Deixe o inimigo acreditar que ainda há esperança. Nada destrói mais do que a falsa confiança. O silêncio é uma espada que corta em duas direções. Protege e fere. Protege quem o empunha, fere quem o desafia. As palavras são correntes que amarram o guerreiro ao julgamento do mundo, mas o silêncio o liberta. No silêncio você pode mudar de direção sem ser notado. Pode crescer sem ser observado. Pode preparar sua vitória enquanto o inimigo dorme acreditando que você desistiu. Os fracos buscam reconhecimento. Querem ser vistos, aplaudidos, elogiados. Mas o guerreiro não busca aplausos, busca poder. E o poder não precisa de testemunhas. A vitória silenciosa é a mais pura, porque é conquistada sem a interferência da vaidade. O reconhecimento é o alimento dos tolos. O resultado é o alimento dos sábios. Eu aprendi que até o olhar pode ser uma armadilha. Um olhar direto demais pode revelar intenção. Um olhar fugaz pode revelar culpa. Mas um olhar calmo, neutro, é o olhar dos deuses, aquele que tudo vê, mas nada entrega. O poder está em ver sem ser visto, em sentir sem reagir, em dominar sem demonstrar. A guerra, em sua essência, é um jogo de máscaras. Quem mostra o rosto verdadeiro primeiro, perde. O segredo é o escudo mais antigo e o mais moderno. Nem o tempo o destrói, porque ele está na base de toda estratégia. Desde as lanças até as máquinas, quem controla a informação, controla o destino. E o silêncio é a forma mais pura de informação, porque não diz nada e sugere tudo. A dúvida é uma arma. Quando o inimigo duvida, ele hesita. Quando hesita, perde o ritmo. E quem perde o ritmo, perde o campo. Por isso, nunca permita que saibam o que você fará em seguida. Mesmo quando tiver um plano fixo, haja como se tivesse 1000 opções. A confusão é a cortina que protege a intenção. Aquele que semeia incerteza, colhe obediência. Eu aprendi que o segredo não é isolamento, é autocontrole. Você pode estar entre 1000 homens e ainda assim ser uma fortaleza. Porque o segredo não está nas paredes, mas na mente. O mundo tenta penetrar a mente dos outros com perguntas, elogios, promessas. Mas o guerreiro responde com silêncio, porque ele sabe que quem fala primeiro revela mais. Deixe que o outro preencha o vazio com as próprias palavras. Quanto mais ele fala, mais se entrega. Nunca subestime o poder de parecer desinteressado. O inimigo que acredita que você não se importa, relaxa. E um inimigo relaxado é um inimigo vulnerável. Fingir desinteresse é o prelúdio da conquista. Enquanto o outro baixa a guarda, você prepara o ataque. E quando ele percebe, já é tarde demais. A mente disciplinada é o verdadeiro segredo, porque ela guarda o que precisa ser guardado e solta apenas o que fortalece. Nem toda verdade deve ser dita, nem todo plano deve ser mostrado, nem toda vitória deve ser comemorada.
O silêncio é a fronteira entre o sábio e o tolo. Os homens comuns vivem para serem compreendidos, mas o estrategista vive para ser imprevisível. Ser compreendido é ser limitado. O inimigo que te entende pode te derrotar. Por isso, seja uma incógnita. Mude de ritmo, mude de forma, mas nunca mude a essência, o controle. O guerreiro é como o vento, invisível, inevitável. O segredo é o espaço entre o que é e o que parece ser. Aquele que domina esse espaço pode mover o mundo sem ser visto. É o poder dos reis silenciosos, dos líderes que não precisam gritar. Eles agem com sutileza, e o mundo os segue sem saber por quê. Esse é o domínio supremo. Fazer com que os outros cumpram sua vontade acreditando que é a deles. E isso só é possível quando ninguém conhece suas intenções. Eu aprendi que há 3 níveis de guerra. A guerra física, que todos veem. A guerra mental, que poucos percebem. E a guerra invisível das intenções, que só os sábios travam. O primeiro nível vence o corpo. O segundo, vence o inimigo. O terceiro, vence o destino. E essa vitória só pertence a quem é dono do próprio silêncio. Nunca revele suas intenções, nem para intimidar, nem para inspirar. A ameaça é o maior presente que você pode dar a um inimigo. Ela o prepara, mas o ataque inesperado o destrói. Por isso, nunca anuncie a tempestade. Seja a tempestade. Eu observei o mundo e percebi que o homem moderno se perdeu no barulho. Ele expõe tudo, o que sente, o que pensa, o que planeja. Acha que ser compreendido é um sinal de força, mas o excesso de exposição é uma fraqueza disfarçada de liberdade. O guerreiro deve aprender a esconder-se em plena luz. A arte não é desaparecer, é estar visível e ainda assim indecifrável. Falar muito é um ato de desespero. Calar é um ato de domínio. Aqueles que revelam seus planos vivem à mercê da opinião dos outros. Buscam aprovação. E a aprovação é o veneno do estrategista, porque ela transforma o foco em vaidade. A vaidade torna o guerreiro previsível, e o previsível é o primeiro a cair. Por isso, aprenda a agir no anonimato. Deixe que o resultado fale quando todos já esqueceram o seu nome. Essa é a vitória perfeita, aquela que não precisa de testemunhas. Nunca diga o que vai fazer. Faça. Deixe que a surpresa seja a sua assinatura. Deixe que o silêncio seja o seu grito. E quando perguntarem como você venceu, sorria e diga: enquanto vocês falavam, eu observava. A verdadeira força não está em ser temido, está em ser incompreendido. O inimigo que não entende seus movimentos vive em constante estado de alerta. E um homem que vive em alerta se destrói por dentro. Assim você o vence sem precisar atacá-lo. O segredo é uma guerra sem sangue, mas com o mesmo poder da destruição. Aprenda a desaparecer em meio ao ruído, a agir quando ninguém espera, a sorrir quando todos duvidam. O segredo não é o esconderijo do covarde, é o trono do sábio. Enquanto o tolo se exibe, o sábio se eleva. E quando o mundo desperta, o sábio já venceu. A regra número 1 da guerra é esta: nunca revele suas intenções. Não há virtude no excesso de transparência. Não há sabedoria em falar o que ainda não aconteceu. A vitória ama o segredo. E o segredo ama o silêncio. Eu sou Sun Tzu e aprendi que o som da vitória não é o rugido da multidão, mas o som suave de uma mente que executou seu plano, sem que ninguém soubesse que havia um plano. O poder não grita. Ele observa. Ele calcula. Ele age. E quando finalmente se revela, já é tarde demais para o inimigo reagir. Nunca revele suas intenções. Deixe que o mundo imagine. Enquanto eles tentam adivinhar, você molda o destino.